Graça e paz, irmãos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Fico muito honrado com essa oportunidade de poder ministrar a palavra. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a veracidade da Bíblia. Será que o que está escrito na Bíblia realmente é verdade? Realmente, de capa a capa, toda a Bíblia é a verdade e é a palavra inspirada de Deus? Recentemente, nas últimas décadas, a Bíblia tem sofrido muitos ataques. Ataques na tentativa de distorcer o que está escrito. Ataques na tentativa também de tentar negar a veracidade do que está escrito. É comum nós vermos em programas de documentários como o History, o Nat Geo, por exemplo, momentos em que algum determinado especialista lá fala assim: isso aconteceu conforme o mito bíblico, conforme a lenda bíblica. Sinceramente, irmãos, quando eu escuto esse tipo de coisa, meu coração arde, dá vontade de mudar de canal. Pessoas rebaixando a palavra de Deus a um mito, a uma lenda, a um conto. E a esse respeito, a Bíblia tem várias formas de se comprovar a sua veracidade. Por exemplo, a Bíblia demonstra em seus escritos um conhecimento médico muito superior ao que existia na época. Se você pegar, por exemplo, trechos ali de Levíticos, que fala sobre a lei de Moisés, e as formas de se proceder para se ter uma higiene, uma ordem sanitária, demonstram ali alguém que já tinha o conhecimento de vírus, bactérias e micro-organismos, que só foram ser descobertos muitos séculos depois. Isso prova a inspiração de Deus, porque só Deus sabia que já existia vírus e bactéria naquela época, para dar uma instrução eficiente nesse sentido. Outro ponto também é o conhecimento científico que a Bíblia demonstra. Por exemplo, até um pouco menos de 500 anos atrás, todo mundo achava que a Terra era plana. Mas, se você depois pode pegar a sua Bíblia e ler lá em Isaías 40, versículo 22, a Bíblia diz que o Senhor se assenta acima da cúpula da terra, ou da abóboda da terra, dependendo da tradução. Então ali, Isaías é inspirado pelo Espírito Santo, mais ou menos em 700 a.C., já nos revelou que a terra era esférica. Uma abóboda, uma cúpula, é uma forma esférica. Então, poderíamos traduzir até na linguagem de hoje: o Senhor se assenta sobre a esfera da terra. Um conhecimento que há menos de 500 anos atrás o homem ainda não sabia, há quase 3.000 já tinha sido revelado na Bíblia. E tantas outras formas de revelar a inspiração e a validade da Bíblia. Entre elas, eu quero falar com vocês hoje sobre a profecia bíblica. Quem se interessou por esse assunto, dessas várias formas de se comprovar a veracidade e a inspiração da Bíblia, eu recomendo um livro chamado A Assinatura de Deus, de um teólogo chamado Grant R. Jeffrey. Ele fez esse livro com vários argumentos que comprovam a inspiração e a validade da Bíblia. Mas hoje eu quero me focar nas profecias bíblicas, profecias que já se cumpriram. O pessoal pode colocar o slide aí, por favor? Profecias bíblicas que já se cumpriram. Uma das grandes importâncias da profecia bíblica é que ela comprova a inspiração divina das Escrituras. Porque só Deus tinha condições de profetizar muitos séculos, às vezes milênios, antes do fato ocorrer, com precisa exatidão. E depois nós vemos na própria Bíblia isso se cumprindo em todos os detalhes, exatamente da forma como foi profetizado, e na maioria das vezes contra as probabilidades. Porque humanamente falando, vocês vão ver, conforme eu for explanando a seguir, o mais provável era o que não acontecesse daquele jeito. Mas, no devido tempo, aconteceu exatamente como foi profetizado. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos fala sobre a veracidade da profecia bíblica.
A fonte está um pouquinho pequena, mas eu vou ler aqui junto com os irmãos. 2 Pedro 1, dos versículos 16 a 21, Pedro nos revela da seguinte forma: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então perceba que o apóstolo Pedro nos deixa bem claro que nós cristãos, ao seguirmos a Bíblia, não estamos seguindo lendas, não estamos seguindo fábulas, contos, elementos de ficção, mas que nós estamos seguindo o que foi registrado como fatos. E o próprio Pedro, junto com os demais apóstolos, se coloca como testemunha. E ele diz: eu mesmo fui testemunha ocular da glória do Senhor Jesus. E aqui ele faz uma referência lá a Mateus 17, onde Jesus sobe no monte com Pedro, João e Tiago, e ele se transfigura para a sua forma glorificada. E ali Elias e Moisés aparecem junto com ele. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui: eu mesmo fui testemunha, eu vi o Cristo glorificado, eu vi os milagres, eu vi o poder de Deus, eu vi as profecias se cumprindo. E por isso, olha o que ele diz logo em seguida: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, qual é a utilidade da profecia bíblica para o cristão? Podemos observar 4 pontos aqui. O primeiro, que eu já falei, Pedro é uma testemunha ocular. E depois ele fala que isso nos faz com que tenhamos ainda mais firme a veracidade das Escrituras. Esse testemunho dele nos faz ainda mais crermos na palavra. E ela nos serve como uma candeia, como uma lâmpada, como uma lanterna, que nos guia em meio a esse mundo de trevas. Então, nessa metáfora, é como se nós vivêssemos num mundo em plena escuridão, isso espiritualmente falando, e a Bíblia é a lanterna, é a lâmpada, que nos faz enxergar o caminho correto e que nós devemos trilhar em meio a esse mundo de trevas. E até quando a profecia bíblica será útil para nós? Ele finaliza dizendo: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A estrela da manhã nasça, a estrela da manhã venha, que é o próprio Senhor Jesus. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo: até que o Senhor Jesus volte, a profecia bíblica será útil para manter toda a igreja trilhando no caminho reto. E ele finaliza dizendo assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É muito comum se dizer: por que eu vou crer na inspiração da Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Mas aqui Pedro nos confirma o que aconteceu. Foi escrito por mãos humanas, mas inspirados pelo Espírito Santo. É comum dizer: a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano, ou com caligrafia humana. Porque foi escrita através de homens, mas é a palavra de Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas profecias da Bíblia que já se cumpriram no decorrer da história, exatamente como foram profetizadas. A primeira delas aqui está em Daniel 2, é a estátua de Nabucodonosor. Em Daniel 2, Nabucodonosor teve repetidas vezes um sonho, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele não conseguia entender o que esse sonho significava. Então Deus revelou o sonho e a interpretação dele ao profeta Daniel. E Daniel foi à presença do rei para explicar o significado desse sonho. E ele viu ali uma grande estátua feita de vários metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro.
E através dessa visão, Deus revelou quais seriam todos os impérios que dominariam o mundo, desde a época de Daniel, da época da Babilônia, até o fim dos tempos e a chegada do reino messiânico, o reino de Cristo em sua volta, que nós chamamos de milênio. Então, nessa ordem foram Pérsia, depois seria substituído pelo império da Babilônia primeiro, depois substituído pela Pérsia, depois os persas seriam sobrepujados pelos gregos, enfim, os romanos venceriam os gregos e assumiriam o império, a supremacia mundial, e isso já aconteceu nos dias de Jesus. E por último, esses dedos em parte de ferro, em parte de barro, seriam um império dividido, um império fragmentado, que é o que nós vemos no dia de hoje. Isso depois, em aulas de escatologia, eu posso dar mais detalhes. Hoje não é o foco. Mas o foco aqui é que Deus profetizou milênios antes, com exatidão, quais seriam todos os impérios que dominariam o mundo por um período de tempo, um após o outro. E isso se cumpriu exatamente como foi profetizado. E a parte final dessa profecia nos diz que então virá dos céus uma grande rocha que atingirá essa estátua e a destruirá completamente. E depois essa grande rocha crescerá e encherá toda a terra. E essa rocha é Cristo em sua volta, que destruirá todos os impérios de governo humano e estabelecerá o seu reino, o reino messiânico que se estenderá por toda a terra. Então perceba como essa profecia, todas as primeiras partes se cumpriram em cada detalhe, só falta essa última. Outro exemplo disso está lá em Isaías 44, sobre o rei Ciro. Isso aí é uma gravura do rei Ciro, que foi rei do Império Persa. E olha que interessante, mais de 150 anos antes desse rei Ciro nascer, a Bíblia lá em Isaías já o chama pelo nome e profetiza que seria ele que iria autorizar o povo judeu a retornar do cativeiro babilônico, isso antes do povo judeu ser levado cativo. E seria ele que iria autorizar a reconstrução de Jerusalém. E isso também profetizado antes de Jerusalém ter sido destruída. Olha como o texto nos diz, Isaías 44, verso 24 até o 45, verso 1. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Vocês já pararam para pensar a tamanha precisão da Bíblia? De chamar alguém pelo nome e dizer o que ele vai fazer, mais de 150 anos antes dessa pessoa nascer. E isso se cumpriu exatamente como foi profetizado. Isso são só alguns exemplos da veracidade, da exatidão da profecia bíblica. Mas agora eu quero entrar com vocês num foco mais específico de profecias, chamada as profecias messiânicas. As profecias messiânicas, elas revelam o caráter de Cristo, porque são profecias a respeito da obra do Messias, da obra de Cristo, seja a obra passada, presente ou futura. Só para vocês terem uma ideia, ao todo, a Bíblia contém cerca de 300 profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. E uma boa parte dela já se cumpriu na primeira vinda. Essa parte que já se cumpriu exatamente como foi profetizada em cada detalhe. E eu quero mostrar algumas delas para vocês. A primeira profecia a respeito de Jesus está lá em Gênesis 3,15. Quando o homem acaba de pecar, Deus profere a sentença, mas ao mesmo tempo já promete o libertador, dizendo assim: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Como podemos saber que essa serpente é realmente Satanás? Pelo que está escrito em Apocalipse 12:9.
que João chama Satanás de a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. E como nós sabemos que isso se relaciona a Cristo, 1 João 3,8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, para pisar na cabeça da serpente. Então aqui Deus já promete esse libertador, que viria libertar o homem das obras do diabo. Quais são elas? O pecado e a morte, que contaminaram toda a raça humana e afastando o homem de Deus. Então Deus aqui já promete esse libertador. Depois, mais à frente, nós vemos mais alguns detalhes sobre esse libertador. Olha que interessante, Miqueias 5,2 profetiza que nasceria na cidade de Belém. E diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Acho muito interessante essa profecia, porque não é só dizer em que cidade o Messias irá nascer, porque ela vai contra todas as probabilidades. Essa cidade aqui de Belém era a menor cidade da nação de Judá. A que tinha menos pessoas. Então, vamos pensar se alguém tivesse que tentar chutar, adivinhar onde o Messias iria nascer. Qual seria o mais lógico para se arriscar? Jerusalém, porque é a maior cidade, a que tinha mais pessoas, onde nascia mais gente. Então, a probabilidade do Messias nascer em Jerusalém seria maior, se tivéssemos que tentar aleatoriamente adivinhar onde seria. Mas Deus, contra todas as probabilidades, diz: não, da menor cidade de Judá, aquela que tem menos pessoas, é dali que virá o Messias. E depois nós vemos no Novo Testamento que isso se cumpriu exatamente como profetizado. Isaías 7,14, ele nasceria de uma virgem, um nascimento miraculoso. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco, que é Emanuel. E depois nós vemos ali no Evangelho de Mateus isso se cumprindo também exatamente como foi descrito por Isaías. E olha que interessante esse nome, Deus conosco. Já nos revela de forma implícita que o próprio Deus se faria homem e viria habitar aqui conosco. E Isaías 9,6 profetiza que este menino que viria seria ao mesmo tempo o próprio Deus, o Deus encarnado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então perceba que esse mesmo menino que nos nasceu e ao mesmo tempo Deus Poderoso e Pai Eterno. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Mais uma profecia também cumprida em cada detalhe. Vemos também um pouco mais sobre a vida de Jesus. Qual seria a montaria adequada para um rei entrar em sua capital e ser recebido e aclamado por seu povo como rei? Se você tivesse que escolher uma, qual você escolheria? A escolha mais lógica seria aquele alazão, cavalo branco, manga larga, com aquela pata desse tamanho, não é? Imponente, mas contra todas as probabilidades novamente. Zacarias 9,9 nos revela que o rei dos judeus, o Messias, entraria em Jerusalém montado num jumentinho, numa cria de jumenta, num animal de carga, como humilde. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E nós vemos lá em Mateus 21, 7-10, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Mais uma vez, contra as probabilidades, a profecia bíblica se cumpriu. Muitos séculos antes de Jesus nascer, aqui Zacarias nos revela mais esse detalhe.
E sobre o sacrifício de Jesus, será que a Bíblia nos fala? Também nos fala, e com detalhes. Salmo 22, que foi ali escrito pelo rei Davi, por volta de 1000 anos antes de Cristo, um pouquinho menos. Então, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. E olha que interessante, nessa época aqui ainda não existia crucificação. Por isso que ele não podia colocar no texto, me crucificaram, porque esse termo ainda não existia na época. Então, qual seria a forma mais exata de descrever isso? Transpassaram minhas mãos e meus pés. E olha o que o Salmo 22, 16 a 18 nos diz. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Nesse trechinho aqui estão profetizados 5 itens. E todos eles se cumpriram. Primeiro, um bando de homens maus me cercou. E nós vemos lá no Evangelho Jesus rodeado ali pelos fariseus, pelos soldados romanos, por pessoas que o desprezavam. Depois, perfuraram minhas mãos e meus pés. Jesus foi crucificado. Posso contar todos os meus ossos. Olha que interessante ali, João 19, versículo 33, a parte de baixo, diz: Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O procedimento padrão numa punição, numa morte por crucificação, era quebrar as pernas do condenado, para que ele não tivesse forças para se levantar, tomar fôlego e morresse mais rápido. Então, quando estava demorando muito para morrer, eles iam lá e quebravam as pernas, para a pessoa morrer sufocada. Mas com Jesus, contrariando a regra básica, não lhe foi quebrado nenhum osso, para que se cumprisse a Escritura. E depois fala, eles me encaram com desprezo. E nós vemos lá no Evangelho, falando que as pessoas olhavam para Jesus e meneavam a cabeça. E por último, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. João 19, 23 diz assim: Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Dividiram-me as roupas. Restando a túnica, disseram uns aos outros: Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E lançaram sortes pelas minhas vestes. Então, mais uma vez, percebam que a profecia se cumpriu, exatamente. Isaías 53 também nos fala um pouco mais da crucificação de Jesus. Isaías 53, versículos 5 e também 7 e 8 diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E nós vemos lá em Mateus 26, e dizendo assim: Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, mais uma vez ali, a profecia se cumprindo, o Messias sofrendo calado, como uma ovelha muda. É muito interessante essa comparação com a ovelha, né? Porque quem tem um convívio mais rural, né, já teve essa experiência de ver como a ovelha morre quando é sacrificada. É uma coisa assim, chega a ser antinatural, porque ela não dá um pio. Simplesmente ali quem vai abatê-la segura, corta o pescoço e ela não faz nada. Ela dá uma tremidinha assim, não dá um pio, até que ela perde a consciência e morre. Completamente diferente de um porco, por exemplo, quando vai ser morto. Ele esperneia, chora, pula, grita, sobe na parede se deixar. Mas a ovelha não. E é por isso que Deus pegou o exemplo da ovelha para mostrar como o Messias sofreria. E sobre a morte dele, será que a Bíblia nos fala? O Messias seria morto, Isaías 53, 8, também Daniel 9, 26.
Primeiro Isaías 53:8 diz assim: pois ele foi eliminado da terra dos viventes, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e olha o detalhe, e com os ricos em sua morte. Então ele não iria simplesmente só morrer, a Bíblia dá mais uns detalhes. Seria sepultado junto com os ricos, na presença de ricos, num túmulo usado por pessoas ricas. E ali depois nós vemos em Mateus 27, dizendo assim: um homem rico de Arimateia, chamado José, tomou o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. E Daniel 9:26 nos dá um detalhe extra, porque ele fala quando o Messias seria morto, não só que seria morto. Diz assim: depois das 62 semanas, que são de anos essas semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. Isso aqui, eu explico um pouco melhor no capítulo 3 do meu livro. São assim, a partir da ordem de quando foi mandada restaurar a cidade de Jerusalém, que foi dada pelo rei Artaxerxes, bastaria se contar 483 anos, e seria o momento em que o Messias seria morto. E isso também se cumpriu exatamente. Se você pegar lá de quando a ordem foi dada, 444 a.C., abril de 444, e contar 69 semanas de anos proféticos, dá exatamente abril de 33 depois de Cristo, que é o momento em que Jesus foi morto. Essa profecia é uma das mais importantes porque ela não revela só o evento, ela dá uma data. E a profecia se cumpre exatamente no prazo em que foi estipulada. E sobre a ressurreição, será que a Bíblia nos fala alguma coisa? Isaías 53:11 e o Salmo 16:10 dizem assim, primeiro Isaías: bendirei ao Senhor, porque... Não, esse aqui é o Salmo 16:10. Bendirei ao Senhor, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E é interessante que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, usa esse versículo como referência para dizer que o rei Davi já tinha profetizado que o Messias iria ressuscitar. Então o próprio apóstolo Pedro, lá em Atos 2, confirma que esse versículo é uma profecia da ressurreição do Messias. Isaías 53 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, lembre que no versículo 8 anterior dizia que seria morto. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará as iniquidades deles. Então, até a respeito da ressurreição de Jesus, a Bíblia também já tinha profetizado. E por último, a ascensão de Jesus. Será que também foi profetizado? Sim. Lá no Salmo 110, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: o Senhor, Senhor inteiro com letra maiúscula, aqui é o Deus Pai. Então poderia até ler assim: Deus, ou o Deus Pai, disse ao meu Senhor. Esse meu Senhor é Jesus, é o Filho. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E se alguém tem alguma dúvida de que isso é a respeito de Jesus, lá em Mateus 22, o próprio Jesus utiliza esse versículo e diz que está falando dele. Que está falando dele e do Deus Pai. E ele pergunta assim: se o próprio Davi chama ele de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Comprovando que o Messias tem uma origem divina, muito anterior à sua natureza humana, que já existia antes de Davi. E por isso Davi o chama de Senhor. E lá em Atos 1, versículos 9 e 10, nós vemos: e tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Então nós vemos aqui, logo em seguida, o Salmo 110 se cumprindo. Jesus chega aos céus, se assenta à destra do Pai, e está lá intercedendo por nós, sendo o sumo sacerdote da nova aliança, e aguardando o momento certo de voltar a esse mundo para consumar e estabelecer o seu reino nesse mundo. E qual a conclusão disso? Pode passar, é isso. Todas essas profecias e muitas outras se cumpriram exatamente como foram profetizadas, em cada detalhe e muitas vezes contra as probabilidades.
Isso nos dá a certeza de que as profecias que falam da volta de Cristo também se cumprirão da mesma forma como as da primeira vinda se cumpriram. Então, para que serve todo esse conhecimento de ver tantas profecias bíblicas que já se cumpriram? Observar que todas elas se cumpriram, em cada detalhe, nos dá a certeza de que as profecias ainda não cumpridas também se cumprirão em cada detalhe, exatamente como foram profetizadas. Então isso nos dá a certeza de que Jesus vai voltar, isso nos dá a certeza de que Ele vai dominar o mundo, estabelecer o seu reino, julgar os ímpios, que os santos ressuscitarão e que nós teremos a vida eterna em Cristo. Amém? E essa mesma palavra nos profetiza a respeito do retorno do Senhor. E nos diz assim: a Bíblia nos profetiza que Cristo voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. 1 Atos 1,11 diz assim: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E Apocalipse 22, versículos 7 e 12 a 15 diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, depois de tudo isso, nós temos a certeza de que Jesus irá voltar, julgar o mundo e estabelecer o seu reino. E uma pergunta que eu quero fazer para todos nós aqui nessa manhã. Pode passar o próximo. Você está pronto para a volta de Cristo? Se o Senhor Jesus voltasse agora, nesse momento, se você ficasse sabendo que o Senhor Jesus voltaria daqui a poucas horas, como seria a sua vida? Você faria algo de diferente? Você mudaria algo em sua conduta, em seu procedimento? Se a resposta é sim, então isso precisa ser mudado agora. Isso precisa ser mudado hoje. Porque nós temos que viver na expectativa do retorno do Senhor. Temos que viver preparados para a sua vinda e amando a sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, depois de descrever o arrebatamento, diz assim: consolem uns aos outros com essa palavra. Saber que Jesus irá voltar para o crente, para o salvo, para quem que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo como o selo, como o penhor da vida eterna, é motivo de alegria. Mas cada um aqui tem certeza da sua salvação? Nós, como batistas, cremos na perseverança dos santos, de que quem é verdadeiramente salvo, aquele que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, foi regenerado, esse está verdadeiramente salvo e Deus o sustenta para que ele não caia de forma permanente. Mas a questão é, você já entregou a sua vida para Jesus de verdade? De todo o coração? Jeremias 29 nos diz assim, Deus falando: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então passareis a orar a mim, a invocar o meu nome, e eu os ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Você busca o Senhor de todo o coração? Você realmente entregou sua vida a Ele? Você tem certeza da sua salvação? Porque se ainda não tem, esse é o momento. Esse é o momento de entregar a sua vida a Jesus. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz: se com os seus lábios você confessar e com o seu coração crer que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com a sua boca se confessa e com o coração crê para a salvação. Amém? Alguém nesse lugar hoje
Gostaria de entregar a sua vida a Jesus? De fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus? De reconhecer o senhorio de Jesus em sua vida? De realmente se entregar a Cristo de todo o coração e ter essa certeza, essa convicção, essa esperança da salvação em Cristo? Se alguém aqui em nosso meio tem esse desejo, levante a sua mão. Nós queremos orar com você. Amém? Fique de pé, você que levantou a mão. Mais alguém? Joel 3, versículo 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo, irmãos. E hoje é o vale da decisão. Hoje é o momento da sua decisão. Entregue a sua vida a Cristo. Amém? Mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Todos os que ficaram de pé, venham aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Os pastores, por favor, me auxiliem aqui. Vamos orar junto com esses irmãos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. A igreja interceda por esses irmãos. E os irmãos que estão aqui na frente, repitam essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelo perdão dos meus pecados, mas ressuscitou, está à destra do Pai. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti, totalmente, 100%, em cada área da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Espírito Santo, venha habitar na minha vida, faça morada em mim e cele a minha vida como possessão eterna do Senhor Jesus Cristo, até o dia da nossa redenção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir a vida desses irmãos. Os irmãos podem pegar aqui o material que a igreja vai entregar para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, procurem os pastores, procurem os irmãos. A igreja está aqui para auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem. Amém? Eu fico muito feliz por todos vocês. Essa foi a decisão mais importante da vida de vocês, que vocês tomaram hoje. A Bíblia nos revela que cada vez que um se arrepende, existe festa no céu. Tenham essa certeza que nesse momento o céu está em festa, está jubilando pela alma de cada um de vocês que recebeu a salvação em Cristo. Glória a Deus. Podem retornar aos seus lugares.